Parte 9. A Dança das Lâminas e das Palavras, Dorne, 175 DC. A segunda progressão para Dorne foi uma sombra da primeira. Não havia carruagens douradas ou o riso de crianças pequenas. Era uma comitiva militar vestida para a guerra, mas portando o cetro da diplomacia. Eu, Daeron, estava à frente, flanqueado por Daemon, meu filho de 12 anos, cuja mão não saía do punho da espada, e por uma escolta de guardas que olhavam cada duna com desconfiança. O peso do exílio de Aegon ainda pesava sobre mim, um manto invisível de desilusão. Enquanto isso, Aemon, o Cavaleiro do Dragão, caçava. Sua campanha nas montanhas e desertos foi um exemplo brutal de eficiência. Ele não buscava batalhas gloriosas. Dividiu sua força móvel em pequenos grupos, cada um com guias dorneses leais. Sim, eles existiam, beneficiados pelo comércio e pela paz. Atacavam acampamentos da Irmandade ao amanhecer, cortavam suas linhas de suprimento e usavam a própria geografia contra eles. Quentyn Forviller era uma sombra, mas Aemon estava lentamente fechando o cerco, empurrando a Irmandade para um labirinto de cânions áridos conhecido como as Garras do Sol. Enquanto Aemon empurrava com aço, eu empurrava com palavras. Em Lança Solar, a recepção foi formal, gelada. O Conselho de Dorne estava dividido. Alguns aliviados pela presença real para acabar com a rebeldia, outros ressentidos por vê-la como uma confirmação de sua impotência. Reuni-me com eles a portas fechadas. Quentyn Forviller não luta por Dorne, declarei, olhando para cada um dos lords. Ele luta por uma ofensa pessoal, por orgulho ferido. E enquanto ele luta, o comércio de Lança Solar sofre. Os poços de Vaith são negligenciados. A paz que trouxe prosperidade para vocês está sendo sangrada por um homem que prefere além da realidade. Ofereci um perdão real para todos os membros da Irmandade que depusessem as armas, exceto para Forviller e seus capitães. E, crucialmente, ordenei a redistribuição de parte dos grãos estocados pelos Imaculados para as vilas mais afetadas pela seca, sob a supervisão dos próprios mestres dorneses do Conselho. Era um gesto calculado, aliviar a necessidade que alimentava o apoio popular à revolta. De Lança Solar, segui para Caminho de Pedra, o Ninho do Falcão. O castelo, encravado nas montanhas, era uma fortaleza natural de pedra avermelhada. A viúva do velho falcão, uma mulher de olhos tão duros quanto as rochas ao redor, recebeu-me no pátrio vazio. Viestes para receber a espada do meu filho, que não está aqui, disse ela, sua voz ecoando. Ou para tomar o que sobrou dele. Vim para honrar a memória do Lord Ferris, respondi, mantendo a calma. E para dizer que a ofensa feita a seu filho em Lança Solar será investigada e o responsável, seja quem for, será punido perante a lei do rei, a lei que agora protege Dorne também. A honra de sua casa não precisa ser manchada com mais sangue. Ela não se comoveu, mas viu a lógica. O gesto foi registrado. Enquanto estava lá, chegaram mensagens de Aemon. A caça estava chegando ao fim. Nas Garras do Sol, o calor era um inimigo tangível. Aemon e seus homens, exaustos mas determinados, haviam finalmente encurralado o grosso da Irmandade num planalto alto, com apenas um caminho estreito para subir. Um ataque frontal seria um massacre para ambos os lados. Foi então que Aemon, lembrando-se talvez das palavras de Balerion sobre honra, fez algo inesperado. Sob uma bandeira de trégua, ele subiu sozinho pelo caminho estreito, desarmado, até onde as setas da Irmandade poderiam facilmente alcançá-lo. Quentyn Forviller. Sua voz rugiu, amplificada pelas paredes do cânion. Mostra-te. O Cavaleiro do Dragão te desafia. Não pelos teus homens, não por Dorne. Por tua honra. Enfrente-me, 1 contra 1. Se venceres, terás passagem livre para o exílio e o perdão para teus homens. Se perderes, tua Irmandade se dissolve, e tua vida é minha. Ou és apenas um bandido que se esconde atrás de rochas. O silêncio que se seguiu foi quebrado por murmúrios entre os rebeldes. O orgulho dornês, tão profundo quanto o orgulho Targaryen, foi tocado. Um duelo era uma coisa antiga, honrosa. Melhor que morrer de sede ou ser massacrado.
Quentin Fowler, magro e consumido pela luta, mas com os olhos ainda ardendo, apareceu na borda do penhasco. O duelo que se seguiu, no alto do planalto sob o sol impiedoso, tornou-se lenda. Aemon, o Cavaleiro do Dragão, em sua armadura pesada, contra Quentin Fowler, ágil e mortal com sua lança dornesa e escudo de couro. Foi uma dança de estilos opostos, força contra velocidade, aço do norte contra a fúria das areias. Aemon levou um golpe profundo na coxa, manchando a areia de vermelho. Fowler teve seu escudo despedaçado e uma costela quebrada pelo impacto da espada longa de Aemon. No final, foi a experiência e a resistência inabalável de Aemon que prevaleceram. Com um movimento final, cansado mas preciso, ele desarmou Fowler e prendeu-o com sua lâmina no pescoço. Render-se, ordenou Aemon, ofegante. E viva com a honra de ter enfrentado um dragão. Fowler, derrotado mas não quebrado, concordou com a cabeça. A notícia do duelo e da captura de Fowler chegou a mim em caminho de pedra. Foi um desfecho quase perfeito. A Irmandade, honrada pelo duelo de seu líder, dissolveu-se. Muitos depuseram as armas e voltaram para casa. Fowler foi trazido diante de mim, acorrentado. Quentin Fowler, disse eu. Por traição e rebelião, tua vida é minha. Mas um acordo foi feito. Tua vida será poupada. Passarás o resto de teus dias como prisioneiro honrado em Winterfell, longe do sol de Dorne, sob a custódia dos Stark. Teu nome será lembrado, não como um herói, mas como um senhor que escolheu o caminho errado. Era um exílio dentro do reino, uma solução que evitava o mártir e mostrava misericórdia sem fraqueza. Fowler foi levado para o norte, e uma paz tensa, mas genuína, voltou a Dorne. A faísca fora apagada, mas as cinzas ainda estavam quentes. De volta a Porto Real, em 176 DC, o reino parecia mais estável do que nunca. A conspiração interna fora esmagada, a rebelião em Dorne, derrotada. Mas, sentado no trono de ferro, olhando para minha família reunida, Diana, Balerion o sábio, Daemon guerreiro, Rhaenyra observadora, os pequenos vizeres e Vizerra, eu não sentia triunfo. Sentia o peso de um ciclo. Conquistar, pacificar, governar. E então, proteger. Sempre proteger. Da ameaça externa, da ambição interna, até mesmo da própria história. O jovem dragão conquistara um reino. O rei Daeron aprenderá que mantê-lo exigia não apenas o coração de um dragão, mas a paciência infinita de um jardineiro, sempre arrancando ervas daninhas, sempre regando as raízes frágeis da lealdade. O reino estava unificado. Mas a unidade, eu sabia agora, não era um destino. Era uma jornada sem fim. E minha jornada, embora longa e marcada por glória e dor, ainda não havia terminado. Os próximos capítulos pertenceriam a meus filhos. E eu faria tudo para que eles encontrassem um reino em paz, não um campo de batalha perpétuo. O verdadeiro teste do meu reinado, percebi, não estava no que eu conquistara, mas no que eu deixaria para trás.